Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre dois elementos essenciais para a vida do seu bebê, da criança pequena, e eu tenho certeza que você vai gostar. Olá, meu nome é Roger Hansen, eu sou doutor em educação, sou especialista em educação infantil. Eu vim hoje conversar com você sobre dois elementos essenciais para a vida do bebê, da criança pequena e, consequentemente, eles devem estar contidos na formação das nossas crianças. Esses dois elementos são a contenção e a expansão. São maneiras, na verdade, de nós denominarmos dois movimentos que fazem parte da natureza como um todo. Um deles de expandir e o outro de contrair, né, de conter. Nós podemos observar isso até mesmo em uma respiração. Quando eu inspiro, eu estou contendo. Quando eu expiro, eu estou expandindo. A gente pode observar isso na natureza, por exemplo. Nós temos as estações do ano, as estações de outono, de inverno são mais de contenção. A vida se retrai, se internaliza, as folhas caem, a vida é absorvida para depois ela voltar a se expandir nas estações que são justamente de expansão, a primavera e o verão. A gente sai mais de casa, fica mais calor, fica melhor de abrir as portas, de deixar entrar o ar, momento de expansão. Então nós podemos ver em todos os momentos da natureza, para todos os lados que nós olharmos, nós podemos contemplar esses dois movimentos, né? E a gente vê isso também na nossa vida, consequentemente, de adultos também. Então quando um adulto ele reflete, ele pensa, ele descansa, isso faz parte de um movimento de contenção. Agora depois vem, logo em seguida, o normal é que venha o movimento de expansão, ele entra em ação, ele vai arregaçar as mangas, vai fazer, vai concretizar. Com os bebês e as crianças pequenas acontece a mesma coisa. Então, quando nós temos um momento de contenção, o que nós podemos entender na vida dos bebês e das crianças pequenas como um elemento de contenção? O cuidado, a proteção, a segurança, o carinho, a proximidade, o colo, o aconchego, a alimentação. Por outro lado, a expansão diz respeito ao espaço, a você ceder espaço, a liberdade, a autonomia, o distanciamento, inclusive físico, que você assume da criança para dar liberdade a ela, a brincadeira, sobretudo a brincadeira mais livre, os desafios que são fundamentais para a criança, tudo isso são movimentos relacionados à expansão. Na prática, a contenção ela é necessária quando? Ela é necessária quando a mãe vai dar de mamar, quando o pai ou a mãe vão fazer a troca de fraldas, no momento do banho, ou seja, todos esses momentos de cuidado com a criança, né? Esses cuidados mais íntimos com a criança podem ser entendidos como parte desse movimento de contenção, né? A troca de roupas, as conversas mais íntimas, mais próximas, mais aconchegantes. Então, o fundamental é que esses momentos de contenção você possa fazer com esmero, com o máximo de dedicação, de cuidado. Por outro lado, os elementos que compõem o que nós estamos denominando aqui de movimento de expansão na vida do bebê e da criança pequena, eles estão compreendidos quando os pais disponibilizam um espaço para a criança brincar livremente, a atitude de você observar a criança sem necessariamente intervir naquilo que ela está fazendo, permitir a movimentação da criança sem ajuda, sem intervir, sem interferir, tudo isso diz respeito à expansão. O que é melhor? Não existe o melhor. Tanto a contenção quanto a expansão são elementos que fazem parte da vida como um todo e eles se complementam, se completam e por isso os dois movimentos precisam existir. Então a proposta qual é? A proposta é equilibrar. Equilíbrio não é perfeição. Eu gosto de dar um exemplo muito básico, que é de quem anda de bicicleta. Se você já andou de bicicleta, você sabe que a gente se mantém em cima da bicicleta, não porque nós ficamos perfeitamente parados, mas porque nós vamos fazendo um movimento compensatório. Quando você inclina um pouquinho demais para um lado, você compensa para o outro. Inclinou demais para o outro, compensa para o lado oposto. Ou seja, é um movimento compensatório que te mantém equilibrado sobre a bicicleta. Então, não existe uma perfeição em termos de contenção e de expansão. O que existe, sim, é sempre um esforço de nós buscarmos equilibrar esses movimentos. Então, nós temos que seguir vivendo, nos movendo e compensando ora um lado, ora outro, né? Então, eu gostaria que você se perguntasse para você testar se você tem uma tendência a se desequilibrar para mais um lado
ou mais para outro lado. Por exemplo, você tem uma tendência a ser mais favorável à contenção ou ser mais favorável à expansão? É uma pergunta para você se fazer, é um pequeno teste. E agora eu quero falar então a você, depois de você fazer esse teste, dos desequilíbrios que podem acontecer. Os desequilíbrios eles acontecem quando você tem um desses elementos em demasia. Por exemplo, quando você tem expansão demais. O que significa isso? Você solta demais. Você delega demais os cuidados da criança para uma babá, para uma avó, para uma vizinha, para quem seja. Você delega. Você não se ocupa tanto desses cuidados. Quando faz os cuidados ou quando você dá alimentação, você o faz com pressa, ou faz logo atendendo o celular ou olhando as mensagens. Você fica dias sem brincar com o seu filho. O que é isso? Excesso de expansão. Você solta demais. O resultado disso é o quê? Basicamente uma criança carente, uma criança insegura, uma criança que está sempre um pouco chorosa, ela sempre tem falta de algo porque ela é como um copo que necessita estar pleno de afeto, cheio de afeto, mas ele não foi completado. Então a criança sente e expressa essa falta de aconchego, de carinho, falta de contenção. Por quê? Porque tem um desequilíbrio aí. Muita expansão, pouca contenção. Por outro lado, também existem desequilíbrios relacionados à contenção, quer dizer, contenção demais. O que é contenção demais? É aquele pai, aquela mãe que prendem demais, que não deixam a criança respirar. Então vejam, a criança dá um passo, você segura para que ela não caia. Ela vai rolar, você evita que ela role. Um movimento simples, ela está no solo, sentadinha, uma criança muito pequena, de um ano e meio, ela vai ter a experiência com o próprio corpo de rolar um pouquinho para o lado, o pai já se aproxima, ou a mãe já salta da cadeira, já evita. Ela vai pegar um objeto simples, que não é perigoso, não é nada, é feito de papel, e aí o adulto já se sobressalta e intervém. Então tudo isso são movimentos que nós podemos considerar de excesso de contenção. Qual é o resultado desse tipo de desequilíbrio? Uma criança nervosa, uma criança irritada, porque é uma criança que não consegue expandir. É uma criança que está sempre sendo contida. Então ela tem energia, as energias da sua própria vida, dos seus próprios potenciais, represadas. É uma criança que não consegue respirar, ela está com a sua vida sendo asfixiada pelos adultos. Então é muito importante que a gente possa prestar atenção nesse tipo de comportamento, porque a criança está nos mostrando que aí está havendo contenção demais. E aí vem a grande pergunta: como equilibrar? Bem, como equilibrar? Nós temos que atentar para esses dois elementos essenciais. Então, na contenção, faça os cuidados com esmero. Não se apresse. Se você não pode fazer todos os cuidados, se você não pode estar todos os momentos junto com a criança, nem deve, talvez nem seja necessário, aqueles momentos em que você vai estar com o seu bebê e com a sua criança, faça com dedicação, faça com esmero, se concentre, observe cada ato que você está fazendo naquele momento em que você está em ação. Ao brincar com a criança, dedique-se apenas a isso, faça com calma, faça por inteiro, esteja pleno com a criança. Isso permite uma contenção boa, equilibrada. Por outro lado, como fazer um bom movimento de expansão? Permita que a criança tenha os seus momentos e lugares de liberdade. Muitas vezes a gente tem a intenção de dar essa liberdade para a criança, mas não tem um espaço adequado. Se não dá para você criar um espaço adequado na casa inteira, nem precisa, crie um espaço, um cantinho, uma parte da casa, que lá você vai poder liberar mais a criança. Lá não tem perigos, lá não tem uma quina, não tem objetos cortantes. E lá você sabe que quando a criança está nesse espaço, que é o espaço dela, você pode dar mais liberdade, você pode dar mais autonomia, ela pode correr, ela pode pegar tudo que tem lá, ou seja, ela pode expandir. Então dê espaço, deixe a criança sujar um pouco, deixe a criança lambuzar um pouco, controle menos, porque em outras situações, em outros momentos, em outros lugares, você vai precisar controlar mais. A criança em um lugar na rua, no shopping, no supermercado, numa praça, ela pode pegar um objeto que é sujo, um objeto que é perigoso, e aí você vai ter que conter. Então, nesses momentos de expansão, nesses lugares que permitem expansão, dê mais, ofereça mais liberdade para a sua criança. Então, o resultado do equilíbrio
entre expansão e contenção, é uma criança segura de si, é uma criança que se sente amada, que se sente protegida, mas ao mesmo tempo é uma criança que também se desafia, é uma criança que se expressa, ela tem condições de expressar a sua energia de vida, de expressar os seus potenciais, de desenvolver as suas capacidades. Espero que você tenha gostado desse vídeo, das dicas, conselhos e aplicações desses conceitos de expansão e contenção. Aplique com a sua criança, aplique com o seu filho, com os seus alunos, tenho certeza que vai valer a pena.